Nestes últimos 2 anos e meio, esta situação já me fez sofrer bastante, desde o que contribuiu para as minhas depressões até aos muitos dias que passo com uma camada de nervos de manhã à noite a cismar nisto. Enquanto que a Ana Bacalhau, devido ao seu egocentrismo, vive cada dia na sua felicidade costumeira. Em 2022 li de relance este texto que publicou no Instagram sobre a canção Orelhas Mocas, em que fiquei com a convicção que se dirigiu a mim, pois foi logo cerca de 3 meses depois de me ter berrado e desligado o telemóvel, culminando uma série de más condutas. Há cerca de um mês reli-o com atenção e fiquei com a certeza que as acusações que fez foram dirigidas a mim, porque se referem a temos de saber ouvir e respeitar o não do outro. O que, no meu caso, não é verdade, desde logo porque deixei de lhe mandar mensagens no dia 11 de novembro, por ela só estar a falar dela própria. No dia 15 do mesmo mês perguntou-me por onde é que eu andava, que não me via no Instagram, e enviou-me no dia seguinte um áudio em que me disse que me estimava muito, mais a promessa de ir ter disponibilidade total para mim em dezembro. O áudio veio a ser ouvido pelo seu agente, o Vasco Sacramento, que leu também todo o nosso bom entendimento ao longo de 6 meses, e só aí ela se começou a virar contra mim. O que eu apenas sempre quis foi que ela fosse leal e sincera, tal como eu fui para ela e como sou para toda a gente. Mas, pelos vistos, ela só é sincera a cantar, passa o exagero, não tem pejo algum em deturpar as situações. Diz também no texto que eu não sou fixe, quando, depois do áudio que me enviou, estávamos então nas brincadeiras, dia 19. Quando já me tinha dito que bom ler isto tudo, precisava muito obrigada, referindo-se a um texto que lhe enviei para ajudar. Quando me disse adoro ler-te, referindo-se às minhas criações escritas. E quando me enviou o tal vídeo a dizer que me estimava muito. Inacreditável todo este comportamento dela, a virar 180 graus em função dos seus interesses, a deturpar completamente o que se passou entre nós. Acompanho o texto insultuoso com uma foto a tapar os ouvidos, com ar de gozo. Mais tarde, sobre uma entrevista que deu, li na imprensa que disse que a canção é contra as pessoas tóxicas. Ana Bacalhau é um caso sério de falta de compromisso com a verdade. Depois desta brincadeira no dia 19, estranhamente deixou de me responder. Quando lhe perguntei o que se passava, enviou-me o áudio em que me tentou enganar, quebrando assim a minha confiança nela. Consegui ter acesso a este texto do Instagram porque não me bloqueou, mas restringiu-me, para eu poder lê-lo, mas não me conseguir defender. Desde criança que sou reservado e tímido, e o ser exposto desta forma cruel para estas 70 mil pessoas, mais as do seu Facebook, ainda que não tenha aparecido o meu nome, é para mim uma grande violência, sobretudo pela injustiça da situação. Ao ler este texto, assalta uma mistura explosiva de sentimentos, desde a indignação e a incredulidade até à mágoa e à tristeza. Sempre me dispus ao diálogo, mas ela preferiu e prefere os ataques desleais a partir dos seus burgos a que não tenho acesso, que são as suas redes sociais e a comunicação social. Não sei se já disse o meu nome nas entrevistas, que não as vejo, mas sei que no caso da senhora Sara mencionou o nome dela, tanto na imprensa escrita como pelo menos numa das entrevistas orais. Não existem pessoas tóxicas, existem atitudes tóxicas. E no nosso relacionamento as atitudes tóxicas estiveram todas do lado dela. A saber, começou por não cumprir uma promessa que me fez, tentou antes enganar-me, atitude que me decepcionou tremendamente. Fez-me acusações falsas, tentou que me sentisse culpado do que sabia que eu não tinha culpa nenhuma, já que a responsabilidade vinha ser do Vasco Sacramento. Expôs a minha vida pessoal e a da minha família para terceiros, ainda que tenha sido por negligência. Prometeu uma conversa calma para esclarecermos tudo, mas, logo no início da chamada, quando eu estava com o coração nas mãos, intimidou-me com má energia, sendo fria e antipática, acabando mesmo por me berrar com uma agressividade como ninguém me fez, nem os meus pais. Depois disse que estava a receber uma chamada, com licença, e desligou.
Como ainda não estava totalmente satisfeita, talvez para continuar a agradar ao seu mais que tudo, que tinha ficado enciumado do nosso bom entendimento, fez uma canção contra mim em que tapa os ouvidos a provocar e acompanha com o referido texto insultuoso. Também terá andado a espalhar veneno contra mim pelas suas colegas, porque de repente houve quem me deixasse de responder sem motivo e até houve quem me bloqueasse, igualmente sem motivo. Lembro-me, por exemplo, da Elisa, da Lena d'Água e da Capicua, que mudaram de atitude. A Lena d'Água bloqueou-me, assim do nada, mas depois, na sequência das nossas conversas num grupo de Benfica, já com o nome Lena Águas, fez-me um pedido de amizade do Facebook. Embora este pedido não tenha sido para interagir comigo, foi só para eu ser mais um no harém dela. Mas não se está lá mal, pelo menos não sou maltratado como por esta amiga chamada Ana Bacalhau, que também é da nossa Benfica, infelizmente. Conseguiu também assim aumentar a minha solidão, ostracizando nos seus conhecimentos no meio artístico, como igualmente nos seus relacionamentos particulares, redes sociais. Mas a verdade inegável é que o nosso relacionamento estava a ir muito bem, bem demais para uma pessoa que não o aguentou, devido aos exacerbados ciúmes que sentiu, como um periquito a bater as asas descontroladamente, ao ter constatado as nossas brincadeiras e ao ter ouvido o áudio que ela me enviou. Quis então retomar a exclusividade da atenção dela e ela, para não perder os privilégios que tem, demonstrou-lhe prontamente que, afinal, não tinha muita estima, nem estima alguma, nem sequer consideração, nem nenhum sentimento positivo. Meses mais tarde, numa entrevista à Blitz, ele confidenciou que tem com ela uma relação em tudo igual a um casamento, incluindo os ciúmes. Não disse o nome dela, mas, com esta conversa, claro que ele não se referia ao António Zambujo nem ao Pedro Abrunhosa. Nesse segundo áudio, soube que me tentou enganar porque 1. O tom de voz foi completamente ao lado, falso. 2. Continuou com a mesma disponibilidade de tempo nas redes sociais, quando me disse que, afinal, já não tinha tempo nenhum. Já não tenho tempo nenhum. 3. Porque lhe saiu um sussurro bem engasgado. Quero que saibam a verdade acerca de mim. 4. Porque vinha saber que a agência dela estava a monitorar a nossa conversa, assim como 2 outras entidades. 5. Porque meses mais tarde, como já disse, o Vasco Sacramento admitiu que teve e tem ciúmes por ela. Nesse mesmo áudio, Ana Bacalhau disse-me, com uma surpreendente voz emproada, que se a quisesse ver que fosse aos seus concertos e que se a visse na rua que a chamasse porque é muito distraída, como se por cantar fosse superior às outras pessoas. No mundo decente, a grande cantora ganharia tanto como a grande costureira ou vice-versa, ou o grande carpinteiro, assim como as demais profissões úteis aos seus semelhantes. Mas é assim, ela deve pensar que é um carapau de corrida. Entre outros bons valores, a superioridade das pessoas passa pela sinceridade, honestidade e lealdade, e não pela profissão que a pessoa exerce. Para Ana Bacalhau, a vida é uma hierarquia de bajulações. Nós, os simples, temos de bajular e ela bajula de quem precisa. Nos ataques e desfeitas que me fez, desde o tentar enganar-me até às acusações públicas, até ver indiretamente, não teve em conta as minhas dificuldades. Estes são os sapatos que usei até esta semana, já metiam água, e embaixo está o meu carro para abate, já que não tenho possibilidade de continuar a fazer a manutenção e de lhe pagar o seguro. E o pior é o meu corpo, também já sem possibilidade de o manter e também já para abate. Muito mais importante que isso, não teve em conta o eu ter perdido, à época, pessoas muito próximas na minha vida, em especial o meu pai, e ela sabia disso. Não teve em conta e também sabia que sou atreta de depressões. Não teve em conta o tanto que a defendi e elogiei em público. Não teve em conta o tanto que a aconselhei em privado. Não teve em conta o ter chorado por ela, literalmente, quando me disse que estava a pensar deixar de cantar. Eu, um desempregado de longa duração, a chorar por uma milionária que me haveria de espezinhar tanto. Que irónico e triste. Quanto à riqueza da Ana Bacalhau. Os de Olinda cobraram ao município de Silves por um espetáculo 16 mil euros.
Se tivermos em conta que chegaram a dar mais de 200 espetáculos por ano, e se fizermos uma média de 150 por ano, por cada ano receberam 2.400.000 euros. Mas deram espetáculos em mais de 100 países e certamente levaram bem mais lá fora do que os 16.000 euros que cobraram ao município de Silves. Mas pronto, façamos as contas assim, por baixo. Se por cada ano receberam 2.400.000 euros, em 10 anos receberam 24 milhões de euros. Se tirarmos metade para despesas, ficam 12 milhões de euros. Se ela, como vocalista, não ganhava mais que os outros membros da banda, juntamente com o seu marido, levou para casa 6 milhões de euros. Fica a curiosidade de quanto terão cobrado lá fora, nos mais de 100 países onde atuaram. Em termos individuais, a solo, já lá vão quase 7 anos. Se mantivermos a mesma bitola dos 16.000 euros por concerto e fazendo um número muito mais modesto de espetáculos, 30 por ano, mesmo assim dá 480.000 euros por ano. Vezes 7 anos dá 3.360.000 euros. Sendo metade para despesas, Ana Bacalhau, em nome próprio, levou para casa mais 1.600.000 euros. Semana então, ao canhão nos concertos da Diolinda, terá ganho, no total, qualquer coisa como 7.600.000 euros. E quanto ganhou ela durante estes 17 anos com a venda de discos? E quanto ganhou com os direitos pelas músicas tocadas no Spotify? E músicas acessadas no YouTube e outras plataformas? E a fazer publicidade? E quanto ganhou em programas de televisão? E em entrevistas? E em sessões fotográficas? E a fazer vozes de bonecos? E em comparências? E quanto ganhou com as ofertas, com o fim deste publicitar? Ainda estão a olhar para a foto dela em nova? Querem que repita o que disse? Aqui parece uma sobrinha minha. Bem, vou fazer as contas a 300.000 euros para cada um dos itens, que para os primeiros será pouco e para os últimos será muito. Então, a juntar aos 7.600.000 euros, juntamos mais 3 milhões de euros, o que dá mais de 10 milhões de euros. É verdade que há os impostos, mas também é verdade que existem as aplicações financeiras que beneficiam quem tem muito dinheiro. Ficamos então que a Ana Bacalhau levou para casa em 17 anos 10 milhões de euros. Juntando-se ao que ganhou em 4 anos como funcionária no Arquivo das Finanças, mais o que recebeu a dar explicações de inglês aos adolescentes e às adolescentes da Venda Nova e arredores, onde morou dos 17 anos aos 27. Espero que os tenha ensinado bem. Ana Bacalhau mora no Arieiro, não faz segredo disso, que é uma zona nobre da cidade de Lisboa. Um apartamento de 200 metros quadrados no Arieiro custa atualmente 1 milhão de euros. Mas Ana Bacalhau certamente não teve necessidade de pedir empréstimo ao banco, terá comprado a pronto, pois, segundo as contas que fiz ali atrás, sobrou-lhe ainda 9 milhões. Como disse, está a pensar em ir morar para o campo, ou vende a casa ou aluga. No caso de alugar, fica a receber 3.500 euros todos os meses, assim, sem fazer nada. É verdade que não tem a parte boa de se exibir, mais as palmas e tudo isso, mas pronto, terá de levar com essa contrariedade a vidas difíceis. Quanto à mansão com piscina que tem no Douro, confesso que não fui tentar saber o quanto vale. Estou, mas é a pensar se ainda teria alguma lata de atum na despensa ou se terei de almoçar só esparguete outra vez. Não fui ver, mas assim a olho parece-me em área protegida, coisa só ao alcance dos Cristianos Ronaldos desta vida. Mas como a Ana Bacalhau é ajuizada, creio que não terá gasto aqui os outros 9 milhões, ainda terá sobrado alguns. Money, 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 must be funny in the rich man's world. Ao contrário do José Afonso, que primava pela descrição e pelo despojamento, Ana Bacalhau é exibicionista, nos seus exercícios masturbatórios e narcísicos de vaidade e autopromoção. E é uma acumuladora de bens e dinheiro, ainda que neste campo seja discreta, se não contarmos com os casacos de luxo e o ouro que tanto gosta de exibir. É provável que tenha mais imóveis, para além da bela carrinha. Não há milagres, quando a manta tapa a cabeça, destapa os pés. É por haver pessoas como a Ana Bacalhau, que acumula tanto,
que outras pessoas não têm nada, essa é que é a verdade. Eu ainda me vou aguentando e era bom que não existissem pessoas em pior situação que eu, mas há quem não tenha onde dormir nem o que comer. Como consegue a Ana Bacalhau dormir quando tem nas suas contas bancárias a comida de milhares de crianças com fome? E os medicamentos de que necessitam também. Depois diz nas entrevistas que o seu voz colocada e docinha, que não deveriam existir pobrezinhos, e as pessoas ficam encantadas com ela. E vai também aos eventos solidários também, que fica sempre bem e dá prestígio. E será que eu, que tudo dei para ajudar, sem querer nada em troca, eu, que pouco ou nada tenho, não me consegue dizer sequer a palavra desculpa? Será que só mereço berros e outro tipo de agressões? Será que o seu mais que tudo, com aquele sorriso de raposa, se importaria que ela não me pisasse tanto? É que se fixe for de seguro, eu sou a pessoa mais fixe do mundo, porque não há pessoa mais leal do que eu. E quanto a atitudes tóxicas, não cumprir a palavra, mentir, enganar, deturpar, fazer acusações falsas, berrar. Alguém aí, no areeiro? Ana Bacalhau pela-se, pois, por aparecer. Mata assim 2 coelhos com uma cajadada. Por um lado apazigua o seu insaciável narcisismo e por outro aumenta a fama. Fama que gera fama que gera fama, dinheiro que gera dinheiro que gera dinheiro. São sempre os mesmos, convidam-se uns aos outros e estão lá sempre os the same. Assim se explica que Ana Bacalhau tenha estado na Renascença 5 vezes, num ano, não é? Quando ficou em 46º lugar nos álbuns da Blitz, enquanto o Camané, que foi o melhor álbum desse ano, para a Blitz foi lá apenas uma vez. André Sardé 1, Barbatino 1, Cuca Roseta 1, David Carreira 1, David Fonseca 1, Dino Santiago 1, ou melhor uma, não é? Gisela João 1, Joana Espadinha 1, João Pedro Paes 1, José Cid 1, Luísa Sobral 1, Marisa Liz 2, Matias Damasio 1, Miguel Araújo 1, Rita Red Shoes, não, aqui não é, eu pus uma, mas está mal, é 3. Nena 1, Sónia Tavares 1, Tiago Nacrato 2, Dama 1, Salvador Sobral 0, assim como muitos outros e outras com 0, como cantava o Freddie Mercury, Friends will be friends. Não admira que a Ana Bacalhau me trate mal, para além do patrão ter ficado com ciúmes, também não sou jornalista da Renascença. Já lá vão os tempos do grande Júlio Isidro, em que dava oportunidades aos anónimos, e assim surgiu António Variações, só para dar um exemplo. Há que fazer justiça ao Rui Unas, que também dá oportunidades aos anónimos e não só aos conhecidos. Mas Ana Bacalhau não se pela apenas por aparecer, também se pela para aparecer. Como no nu integral que fez para esta revista, com couves a taparem a vagina e as mamas, que seios são outra coisa, em mais um episódio em que voltou a rebaixar as mulheres, ou a encarnar o estereótipo da mulher que vai ser comida, sendo o seu corpo o bacalhau. Em relação à senhora Sara, não sei o que se passou entre elas, lá no Externato em Benfica, mas não me custa admitir que tenha sofrido bullying por parte dela. Ainda que, pelo que se passou entre nós, a palavra da Ana Bacalhau não seja garantia de verdade. Mas uma coisa é expor uma situação em abstrato e outra é escarrapachar o nome dessa pessoa na comunicação social, o que pode dar origem a situações extremas como o suicídio. É que a senhora ainda pode morar em Benfica e as pessoas lá saberem que frequentou o tal externato. Há que ter em conta que as pessoas são pessoas, têm família, têm filhos e muitas vezes o que se é em criança não se é em adulto. Assim que se apanhou como famosa, usou esse poder para fazer um artigo no jornal, numa vingança pessoal, quase 30 anos depois. E numa entrevista também ouvi dizer o nome da senhora Sara, pelo menos numa disse. Em relação a mim, sei muito bem o que se passou. Por tudo o que me fez e disse, só tinha era que pedir-me desculpa. Mas como não é capaz de o fazer, por ser muito orgulhosa, prefere os ataques desleais e traiçoeiros, enquanto se vai mostrando santinha e perfeita. Se eu também fosse um famoso como ela, ou fosse um jornalista, ou um seu colega músico, certamente não andaria a dizer por aí que eu não sou fixe e que sou tóxico. Mas como sou um anónimo, falo com tudo à vontade e desplante,
o que revela bem a sua personalidade hierarquizante e taticista. Pelo contrário, até já me teria pedido desculpa há 2 anos e meio, toda delicada e docinha. Nas entrevistas, só de se lhe ouvir a voz dá vontade de chorar, de tão boazinha, mas usa as redes sociais e a comunicação social para as suas vingançazinhas, mesmo que de há 30 ou 40 anos. Como é também está sempre a dizer que o pai e a mãe não queriam que fosse cantora, ou que o pai não a deixava sair à noite com os namorados. Acho deplorável os famosos degladiarem-se com acusações na comunicação social, mas a Ana Bacalhau consegue baixar ainda mais o nível, já que é a única figura pública que usa as redes e o poder dos microfones para aniquilar pessoas anónimas, com as quais se incompatibilizou e que não têm os mesmos meios para se defenderem. Quanto mais não seria melhor o diálogo, mas ela não é frontal, prefere usar as bombas atómicas da fama, entrando assim para o submundo do comportamento leal. Ana Bacalhau não sabe o que é sofrer, não sabe o que é passar um mês na cama com uma severa depressão, quase sem me alimentar, a perguntar-me qual é o limite do sofrimento humano, mas sabe o que são boas gargalhadas e dinheiro em barda, aplausos e vaidade sem fim. Leva uma vida leve, de privilegiada, com tudo bom ao seu dispor, com todo o reconhecimento, enquanto que eu, quando não é depressão, é uma camada de nervos, pelo que me fez e disse, sobretudo por esta situação de dizer para o mundo que eu não sou fixe e que sou tóxico, ainda que indiretamente até ver, julgo eu, depois de todo o meu esforço, lealdade e dedicação para com ela. Depois de me ter percebido a amplitude e gravidade do texto a que me tenho referido, no passado dia 18 de abril enviei o link de um vídeo áudio não listado do meu YouTube, a que chamei Despedida, com o intuito de lhe explicar de forma inequívoca e de uma vez por todas a minha posição. Eram então 6h30 da manhã, até hoje não me respondeu uma vez mais. Para minha surpresa, as visualizações do vídeo não param de subir, estando agora em 82, o que corresponde a 82 pessoas. Significa que voltou a não proteger o que lhe disse em privado. Ou, então, pior ainda, enviou o link para algumas pessoas e essas pessoas enviaram para outras e por aí adiante. Como o vídeo já está no domínio semipúblico, para a semana que vem vou publicá-lo também aqui. Vou acrescentar-lhe algumas coisas que me esqueci de lhe dizer. Ana Bacalhau, de forma leviana, cataloga as pessoas com uma só palavra quando somos complexos. Somos tanta coisa e o seu contrário, por vezes. E também somos agora uma coisa e mais logo somos outra, na manhã seguinte outra ainda e assim por diante, na multiplicidade de personalidades que temos, que vão a reboque dos nossos sentimentos, que por sua vez vão a reboque de fatores externos. Mas, se a nossa educação tivesse sido baseada em bons valores, tendo a honestidade por base, conseguimos navegar no mar turbulento da mediocridade da sociedade humana e fazer chegar o nosso barco a bom porto. Não um porto rico, mas um porto que, se fosse acessado por todos, faria da sociedade humana uma sociedade aceitável. Dedico a Ana Bacalhau um texto que li recentemente do Mia Couto. Se não estivesse fora de moda, eu iria falar de sinceridade. Sabes, aquele pensamento antigo, de fidelidade, respeito mútuo e outras coisas mais. A admiração pelas virtudes, a aceitação dos defeitos e, sobretudo, o respeito pela individualidade. Se não estivesse tão fora de moda, eu iria falar em amizade, o apoio, o interesse, a solidariedade de uns pelas coisas dos outros e vice-versa. A união além dos sentimentos e a dedicação de compreender para depois gostar. Sabes uma coisa? Sinto-me feliz por estar tão fora de moda. A vida foi cruel comigo. Para além do azar que tive, que acontece a muito boa gente, também fui, sou e serei vítima da minha crónica ingenuidade no acreditar e confiar nas pessoas. E depois levo concessões, como a da Ana Bacalhau. No segundo ataque que me fez, foi vingativa ao reagir a quente às minhas provocações. No terceiro e no quarto ataques, ou foi burra, ou foi mal influenciada, ou ambas as causas. Mas logo no primeiro ataque, foi desonesta, tentou enganar-me. No meu já longo percurso de vida, ninguém me pode dizer mal de mim, porque não tenho o que dizer.
Nem ninguém me consegue apontar sequer uma mentira que tenha dito. Passei por 5 escolas, das quais 2 em comum com a Ana Bacalhau. Foram elas: Externato São Cristóvão, Preparatória Pedro Santarém, Secundária Dom Pedro V, Secundária José Gomes Ferreira, Secundária Benfica e a Secundária da Cidade Universitária. No serviço militar fiz a recruta no convento de Mafra, conhecido entre os recrutas como o Calhau, e os restantes 12 meses no quartel dos Arrifes, em São Miguel, Açores. Como trabalhador estive em 4 empresas: Magocor, Vitor Jacinto Artes Gráficas, Mirandela Artes Gráficas e Miracerta Artes Gráficas. E também fiz umas horas no meu amigo e grande artista Fernando Felgueiras. As primeiras mudanças de emprego foram para melhorar a minha remuneração, sendo que a Miracerta acabou por ser mal gerida e acabei por perder o emprego, assim como muitos colegas meus. Comecei a trabalhar por conta própria e ainda me aguentei alguns anos, mas depois as editoras equiparam-se e acabei novamente no desemprego. E desta vez, por trabalhar por conta própria, não tive e não tenho direito a qualquer apoio estatal. Tal como nas escolas, no serviço militar e nas empresas, também os meus ex-clientes não têm nada de mal a dizer de mim, pelo contrário. Os mais importantes foram a Vernáculo, da Constância, do Pedro e do Sr. Boleu, a Apenas Livros, da amiga Fernanda Frazão, o Movimento da Escola Moderna, do Sérgio Niza, que é amigo de infância do Vitorino, lá no Redondo, Alentejo, a Central Livros e a Terra Mar. Algumas destas empresas, para além de se terem equipado na altura, também já não existem ou estão em dificuldades. Em todo este percurso, ninguém tem nada a dizer mal de mim. É por isso que não vou assistir de braços cruzados a Ana Bacalhau difamar-me para milhões de portugueses, se for o caso, destruindo a minha credibilidade e a minha honra construídas ao longo de toda uma vida. Se disser que eu não sou fixe é grave, se disser que eu sou tóxico é gravíssimo. Não vejo as entrevistas dela, mas se eu souber que já disse o meu nome ou souber que venha a dizê-lo, vendo a minha casa, que ainda não está paga, e vou morar nem que seja para um banco de jardim para me poder defender na justiça. Porque o maior bem que posso deixar às minhas filhas é o meu exemplo de vida. Fica então aí com os teus milhões de espectadores e milhares de seguidores na comunicação social e nas redes sociais, a dares a imagem que queres dar de ti, que eu deixo este vídeo para as minhas filhas. Se atacares a memória do pai delas, assim estarão informadas e poderão defender-se. Não a mim, que já não existirei, e quando uma pessoa não existe, nada interessa.